Olá, quinto ano. Tudo bom? Claro, né? Estávamos juntinhos até agora, não foi? Muito bem. Ao vivo e a cores. Agora estamos de modo gravado, mas ao vivo e a cores, presencial, remoto. O que importa é que estamos sempre juntos, tá bom? E continuando esta manhã de quinta-feira, do dia 3 de dezembro, né? O dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Tem matemática, por isso que a quinta-feira do Instituto Educacional Fátima Freitas é bom para mais de metro, que nós temos o quê? Aula de matemática, não é isso? E logo duas, né? Amanhã todinha. Portanto, eu com vocês, vocês comigo, nós juntinhos rumo ao estudo da matemática. Tá bom, queridos? Meu povo, abra aí na página 49 do manual. Manual, página 49. E vamos ver estudo dos triângulos. Nós vimos circunferência, círculo, né? Dentro de geometria. Vamos ver agora estudo dos triângulos. Triângulo é a menor figura que existe. A menor figura matemática que existe é o triângulo. Por que a menor? Porque só tem 3 lados, tá? O triângulo só tem 3 lados, né? Não existe uma figura, um polígono, figura fechada, com menos de 3 lados. Existe com 4 lados, que é o quadrilátero, já vamos ver isso. Existe o pentágono, né, que tem 5 lados. Existe o hexágono, que tem 6 lados. Mas 2 lados não existe. Então, o triângulo, né, é a figura geométrica, é o polígono menor que existe, que tem 3 lados, tá? Vamos lá. Página 49. Aí fala o esquemazinho aí. Para facilitar o entendimento, Urbano abriu uma ferramenta de desenho do jogo para circular de vermelho as bases das equipes e marcar de azul as possíveis rotas. Use o lápis vermelho e azul para identificar os vértices e os lados dos triângulos representados pelos mapas. Vê só. Vértices são esses pontinhos aqui, gente. Vértice, esses pontinhos. Tá? Os pontinhos que unem os lados do triângulo são chamados de vértices. Tá? Vértices. E os lados, justamente a ligação entre os vértices. Tá ok? Então ele pediu aí, ó, para usar vermelho para identificar os vértices. Então circula de vermelho aqui, ó. Vermelho. E azul os lados. Aí cobre de azul, tá? Ou cobre ou circula, você que sabe. Pode fazer aqui também, ó. Tá? Você pode circular ou pode coordenar. Bom? Então, o triângulo existe em 3 lados. 1 lado, 2 lados, 3 lados. E 3 vértices. 1, 2, 3 vértices. Aí pergunta, quantas bases e quantas rotas cada mapa possui? Aí você vai dizer assim, tem uma base e 2 rotas. Mas se eu pegar esse triângulo e botar ele assim, depois assim, sair virando. Ou seja, ele apresenta 3 bases e 3 rotas. Eu estou vendo assim, ó, uma rota. Mas se eu for ver assim, ó, vai ter outra rota. E se eu for ver assim, ó, dependendo do nosso campo de visão, né, todas as bases, todos os lados viram bases. E todas as bases viram rotas. Então a resposta aí é 3 bases e 3 rotas. Tá? 12. Siga as instruções de Urbano para ajudar a Emília. Use a régua e volte aos mapas da página anterior para medir todos os lados dos 2 triângulos. Escreva as medidas dos lados em centímetros. Pega a régua e mede lá cada lado. O lado AB mede quanto? Você vai verificar que vai medir 6,5. 6,5. Mas mede primeiro, tá bom? O lado BC
4,1 centímetros. Também confere. Lado CA, 6,5. Só pegar a régua e medir. Do 0 ao que der. ED, lado ED, 4,5 centímetros também. Lado DF, 4,5 também é igual. E lado FE, 4,5. Ponto. Os lados ED, DF e FE, todos têm 4,5 centímetros, são iguais. O lado AB, BC e CA, AB tem 6,5, CA também tem 6,5 e BC tem 4,1, tá bom? Mas continuando aqui, vê só. Já que estamos falando de lados, né, bases, um triângulo pode ser classificado de acordo com os seus lados. Se ele tiver os 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. Equilátero. 2 lados iguais e um diferente é chamado de isósceles. E os 3 lados diferentes é chamado de escaleno. Então, vê só, um triângulo ele pode ter os 3 lados iguais, chamado de equilátero. Equilátero. Ele pode ter 2 lados iguais e um diferente, é chamado de isósceles. Ele pode ter os 3 lados diferentes, é chamado de escaleno. Tá? Então, um triângulo, ele pode ter os 3 lados iguais, equilátero. Como o segundo triângulo ali, né? Deu tudo 4,5, se não me engano. Foi 6,5. Foi quanto? Todos foram 4,5, né? Bom, os 3 lados iguais é um triângulo equilátero. 2 lados iguais e um diferente, como o caso do primeiro, né? Que deu 2, deu 6,5 e 1 deu 4,1, chamado de isósceles. E quando todos os lados têm medidas diferentes, é chamado de escaleno. Certo? Bom, então, o triângulo ele pode se classificar de acordo com os seus lados. 3 lados iguais, equilátero. 2 lados iguais e um diferente, isósceles. Todos os lados diferentes, chamado de escaleno. Tá bom? Isso aí vocês encontram na página 51. Escaleno, isósceles e equilátero. Tá bom? Também, gente, dentro dos triângulos, nós temos ângulo. Ou seja, aqui dentro, ó, nós temos ângulo. Tá? Aqui dentro, nós temos ângulos. Um triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. De acordo com os ângulos, os triângulos também podem ser classificados. Então, eles podem ser classificados de acordo com os lados, equilátero, isósceles e escaleno, ou de acordo com os ângulos. De acordo com os ângulos, ele pode ser um triângulo acutângulo, ele pode ser um triângulo retângulo, ele pode ser um triângulo obtusângulo, tá? Um triângulo ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo, de acordo com os ângulos. Essa primeira classificação aqui, ó, é de acordo com os lados. E aqui de acordo com os ângulos. Se ele tem os 3 ângulos menores que 90 graus, então são ângulos agudos. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Ângulos agudos são ângulos que medem maior que 0 e menor que 90. Maior que 0 e menor que 90 é chamado de agudos. Logo, quando os 3 ângulos são agudos, o triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Triângulo retângulo. Quando um ângulo é igual a 90 graus. Tá? Quando dos 3 ângulos um mede 90, ele é chamado de retângulo. Obtusângulo. Obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Esse ângulo maior que 90 graus é chamado de triângulo. Esse ângulo que é maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Obtuso, logo obtusângulo. Então, vê só.
Primeiro lembrando a classificação dos ângulos. Ângulos agudos, menores que 90 graus e maiores que 0 grau. Ângulos retos, igual a 90 graus. E ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180. De acordo com esses nomes, agudo, reto e obtuso, aí forma a classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Quando os três ângulos são menores que 90, ou seja, agudos, o nome do triângulo, a sua classificação é acutângulo. Quando um triângulo tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Quando o triângulo tem um ângulo maior que 90, ele é obtuso esse ângulo. O triângulo será obtusângulo, certo? Então, triângulo, menor figura geométrica que existe, com 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Tá? O triângulo pode ser classificado de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. De acordo com os lados, ele pode ter os 3 lados iguais, chamado de equilátero. 2 lados iguais e um diferente, chamado de isósceles. 3 lados diferentes, chamado de escaleno. Quanto aos ângulos, ele pode ter as 3 medidas dos ângulos menores que 90 graus, então ele é acutângulo. Uma medida igual a 90 graus, retângulo. 2, 3, totalmente diferente, não tem nada igual. Não, olha, calma, misturei a bola aqui, calma. Calma, volta a fita. Quanto aos ângulos, ele pode ter as 3 medidas menores que 90, ou seja, os 3 ângulos são agudos, logo é acutângulo. Uma medida do ângulo reto, 90 graus, retângulo. Uma medida maior que 90 graus, o ângulo é obtuso, o triângulo será obtusângulo, certo? Então, todos os ângulos menores que 90, triângulo obtusângulo. Um ângulo igual a 90, triângulo retângulo. Um ângulo maior que 90, triângulo obtusângulo. Então, são 2 classificações diferentes em relação aos lados, em relação aos ângulos, certo? Então, vou deixar para vocês fazerem os exemplos e atividades, né, da página 49, já começamos a fazer, até a página 52, tá bom? 49 até a 52. Queridos, obrigado a todos pela presença e participação na nossa aula de hoje, cheio de coração, e até a próxima aula. Valeu, meu povo!